Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje tenho como finalidade apresentar de forma panorâmica esta revista que será o alvo de nossos estudos nos próximos 3 meses na classe de jovens. O tema geral do trimestre é Na Cova dos Leões, uma referência a um dos muitos episódios marcantes registrados no livro do profeta Daniel. O subtema geral, ampliando a nossa perspectiva e campo de visão, nos diz: o exemplo de fé e coragem de Daniel, e aqui faço um acréscimo, de Daniel e seus amigos para o testemunho cristão em nossos dias. A capa está muito bonita, temos aí um personagem, um homem orando, uma alusão ao profeta quando ele foi lançado na cova dos leões. Esta era uma de suas marcas, orar em tempos de adversidade. Mas ao fundo temos aí a imagem de leões prontos para devorar Daniel, e conseguiriam se não fosse a intervenção sobrenatural de Deus. Nós servimos a um Deus que cuida dos seus servos. A introdução ao nosso trimestre nos diz: vamos estudar o livro do profeta Daniel. O conteúdo desta literatura verotestamentária é uma mescla de história, visões, revelações e profecias. Isto aqui se constitui no desafio hermenêutico do livro de Daniel. Ele contém literatura narrativa, literatura histórica e apocalíptica. Através de Daniel e seus amigos, aprenderemos valiosas lições de fé, fidelidade e integridade moral. Todavia, além disso, lançaremos nosso olhar para o futuro com as lentes da revelação divina. Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Foi o que disse o profeta Isaías no capítulo de número 46. E nós vamos contemplar, esse Deus que fala do futuro aqui no livro do profeta Daniel. Ele é soberano, ele é todo-poderoso e desde já ele pode anunciar o que vai suceder, porque ninguém pode impedir o seu agir. Ninguém pode invalidar os seus planos e os seus projetos. O comentarista do trimestre é o pastor Valmir Nascimento. Ele é jurista, mestre em teologia e doutorando em filosofia. Diga-se de passagem aqui, irmãos, pastor Valmir Nascimento vai estar conosco em nossa conferência de escola bíblica dominical. A conferência, ela vai ficar disponível após a sua data, após os estudos, ela vai ficar disponível apenas aos professores que são assinantes da ferramenta EBD. E este slide que estou utilizando aqui para passar para vocês também vai ficar disponível apenas na plataforma da ferramenta. Então ele é pastor auxiliar nas Assembleias de Deus em Cuiabá, Mato Grosso, onde preside o Conselho de Educação e Cultura Local e do Estado, autor de várias obras publicadas pela CPAD. Vamos às características e objetivos da revista. Vamos lá. Quanto à característica do trimestre, ele é expositivo. O objetivo do autor não é ser exaustivo ou acadêmico, mas devocional. Então, da lição 1 à lição de número 13, seremos expositivo, pois focaremos em trechos, em perícopes do livro do profeta Daniel. Não será exaustivo, porque não será versículo por versículo. Nem se quiséssemos, teria tempo para tal, certo? Mas vamos nos aprofundar nas principais verdades e princípios que contém o livro do profeta Daniel. É um trimestre de característica expositiva. Quanto aos objetivos da lição ou da revista, do trimestre, eu quero me utilizar das palavras do pastor Valmir Nascimento no livro de apoio na página de número 3. A presente obra expõe um comentário sobre o livro das Escrituras que traz o nome desse importante personagem profeta bíblico a fim de extrair ensinamentos da sua jornada e lições do seu testemunho público, assim como interpretar com o apoio de eminentes teólogos de nossa linha escatológica as visões proféticas recebidas do Senhor.
Então Daniel vai ter esse caráter apologético, tem um caráter apologético em defesa do caráter santo, em defesa de uma vida de fé, em defesa da pureza e da integridade moral, tem esse caráter apologético apontando para o bom testemunho de Daniel e fazendo com que a gente veja ele como espelho, como padrão, paradigma, exemplo para o nosso tempo, mas há também aqui o objetivo escatológico. E veja a humildade do pastor Valmir Nascimento. Vamos nos valer do apoio de eminentes teólogos. E ele vai seguir aqui a linha escatológica das Assembleias de Deus, que é dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Sem a menor pretensão de oferecer um comentário exaustivo, já falamos sobre isso aqui, considerando a reconhecida complexidade do livro de Daniel, a intenção primordial é fornecer auxílio no estudo das lições bíblicas da escola dominical, que são não lições acadêmicas, mas, porém, puxadas para a parte devocional. Então, são aqui alguns objetivos que a gente pode extrair a partir da fala do próprio comentarista. Quanto à divisão didática, isso aqui é uma das cerejas do bolo desta aula de como se preparar para o próximo trimestre. Por se tratar de um documento histórico e profético, ao mesmo tempo é possível dividir o livro em duas seções que formam um todo perfeito. Prestem bem atenção nesta divisão didática. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos lá. Na primeira parte dos capítulos 1 a 6, narram-se os fatos e as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia. Capítulos 1 ao 6 aí não é a revista, é o livro bíblico do profeta Daniel. Porque o livro ele está dividido em duas partes, capítulo 1 ao 6 e capítulo 7 ao capítulo de número 12. Ok? Esta é a divisão maior do livro do profeta Daniel, dividido em duas partes, narrativa e literatura apocalíptica. Então, olhando para essa divisão do livro do profeta Daniel, nós fizemos a divisão didática da revista. As lições de 1 a 9, elas vão se enquadrar dentro destes primeiros 6 capítulos. E dentro deste primeiro bloco aqui, das lições 1 a 9, que vai falar sobre a parte histórica e narrativa, fizemos uma subdivisão. As lições 1 a 4 são lições introdutórias e as lições 5 a 9 são lições que dão progressão à história. Ok? Lições 1 a 4, lições introdutórias e lições 5 a 9 são lições que dão progressão à história. Em segundo lugar, nós temos aí, olhando para o livro bíblico, os capítulos 7 a 12. Nestes capítulos estão as visões e as mensagens proféticas que revelam os acontecimentos dos séculos seguintes e até o tempo do fim. E contido aqui nestes capítulos estão as lições 10 a 13. Serão as lições escatológicas do trimestre. Partindo, meus irmãos, para adiante, temos aí o nosso material complementar. Vamos lá. Primeiro material complementar e o mais indispensável de todos, a ferramenta EBD. Tudo para a sua escola dominical em um só lugar. Aqui você vai encontrar mapas, subsídios, slides, material de marketing e divulgação, dinâmica de grupo, fluxograma, infográfico, cursos de capacitação e uma variedade de outros materiais, além de um acompanhamento no detalhe para tirar todas as suas dúvidas na plataforma da ferramenta EBD. Então eu indico a vocês a ferramenta EBD, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem está me assistindo pelo YouTube vai clicar e vai conhecer a plataforma da ferramenta. O segundo material complementar é esse clássico do Antônio Gilberto, o Calendário da Profecia. Já é a 16ª edição, então é uma obra consagrada, provada pelo tempo, publicada aí pela CPAD em 2023, a 16ª edição. Dentro desse livro aqui você vai ter um apanhado geral dos eventos escatológicos dentro da linha da teologia das Assembleias de Deus.
A segunda obra que gostaria de indicar também é do Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse, Como Entender o Plano de Deus para os Últimos Dias. Nós temos esta obra aí também publicada pela CPAD. É uma obra fininha, inclusive eu tenho ela aqui, eu não sei onde foi que eu coloquei, mas é uma obra, é um livro fininho. Ele é bem resumido, bem objetivo, e ele vai lhe ajudar bastante durante este trimestre, ok? Aqui é onde a gente faz a divisão dos homens e dos meninos. É uma obra mais robusta, é uma obra mais densa, é uma obra mais acadêmica, por incrível que pareça, além de um nível intermediário, Pregando Cristo a partir de Daniel, Fundamentos para Sermões Expositivos, publicado pela Cultura Cristã, do Sidney Greidanos. Então, dentro desta obra aqui, você vai encontrar muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo a respeito do livro do profeta Daniel. Você vai precisar ter paciência, não é? Porque ela não é tão devocional, ela é muito técnica e você vai ter que ter paciência, você vai ter que parar muitas vezes aqui em uma página e meditar por horas para poder seguir adiante. Uma obra fundamental para quem quer se aprofundar de fato no livro do profeta Daniel. Temos esta obra aqui também, mais devocional, do David Helm, Daniel para você, Fundamentos para Sermões Expositivos, publicado pela editora Vida Nova. Eu coloquei aqui porque como o trimestre é expositivo, não é? Esta obra aqui ela vai lhe ajudar bastante na exposição das perícopes, no entendimento do contexto, no entendimento das aplicações. Vamos às orientações pedagógicas. Dentro aqui dessas orientações pedagógicas, eu fui muito metodológico. Métodos didáticos para você variar durante o trimestre. Mas um conselho que gostaria de lhe dar, antes de entrar propriamente aqui nesse ponto deste vídeo, é que leia o máximo que você puder o livro do profeta Daniel. Aí, irmão Murilo, são 3 meses. Em 3 meses, leia pelo menos 10 vezes o livro do profeta Daniel. Na versão NVI, na versão NVT, na versão NTLH, na versão Bíblia Viva, na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a versão ainda oficial das Assembleias de Deus. Não é 10 vezes em cada, mas leia 10 vezes e faça uma variação de traduções, para que você tenha um conhecimento dos detalhes do livro do profeta Daniel. Vamos à exposição dos métodos de preleção, dos métodos didáticos. O primeiro é o expositivo. Com este método aqui, o professor ele tem a responsabilidade de explicar e apresentar o conteúdo de forma sequencial. Ele vai expor as palavras, ele vai expor versículos e, à medida em que ele for expondo, ele vai fazer 3 coisas. É o método ECA. Ele vai explicar, contextualizar e aplicar. Método ECA. Explicar, contextualizar e aplicar. É um método utilizado muito em pregação. No entanto, dentro da aula, esse método ele é muito válido porque ele foca nos detalhes. Contexto histórico-cultural, contexto geográfico, ele foca ali no que significa cada palavra, ele divide o texto em partes para então explicar os alunos em classe. Muito válido esse método. Segundo método é o método socrático, de perguntas e respostas. Aqui o professor ele faz perguntas e estimula os alunos a responderem. Mesmo que seus alunos não respondam, eles vão pensar, né? Olha, fulano, o que é que vocês acham? Onde era que Daniel estava quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles foram provados quanto à estátua que Nabucodonosor levantou no campo de Dura? Peraí. Ainda que ninguém fale, que fique um silêncio em classe, não sei. Os alunos pensaram sobre o detalhe. Então, aqui, você vai iniciar a aula com perguntas que despertem o interesse, use perguntas para avaliar o entendimento dos alunos e encorajem a reflexão e as discussões em classe, discussões sadias. Terceiro método, o método de narração e dramatização. Conte a história de Daniel de forma envolvente e criativa. Ensine trechos da história com voluntários. Use recursos visuais como imagens ou slides para ilustrar os eventos. Você vai trazer a participação dos alunos. Veja que explore as emoções, os dilemas enfrentados pelos personagens. Dentro desse método aqui,
Você vai quebrar gelo, você vai quebrar padrão. Não é? Quando você vai fazendo uma mescla desses métodos, usar mais de um por aula, ou ir alternando cada aula, suas aulas não serão cansativas. Temos aí o quarto método, o método de discussão em grupo. Aqui o professor vai dividir a classe em grupos pequenos para debater tópicos específicos. Se sua classe tem 10 alunos, divida ali em mini-grupos, duplas, 2 alunos. Se sua classe tem 20 alunos, divida em grupos de 5, 4 grupos. E com isso você vai discutir temas como lealdade, coragem, devoção. Peça aos grupos que compartilhem suas conclusões com a classe. Promova essa interação, porque tem aluno que só aprende quando participa, tem aluno que aprende quando está ouvindo e tem aluno que aprende quando vê, né? Só quando vê. Então temos aí um último método de exposição, último método didático, que é o uso de audiovisuais. Use slides, vídeos, imagens e objetos para enriquecer a compreensão. Mostre mapas da região onde Daniel viveu e exiba imagens de trajes daquela época. Faça isso. Né? A curiosidade, o interesse dos alunos, eles aumentarão. Você vai fazer com que seus alunos se envolvam e entrem na história. São pelo menos aí 5 métodos didáticos que você pode alternar em classe e eu não tenho dúvidas que o trimestre será abençoado. Eu espero vocês em nossa conferência de Escola Bíblica Dominical, que inclusive vai participar o pastor Valmir Nascimento, comentarista da revista, e o pastor Marcos Tedesco, que também é um dos comentaristas da CPAD. É só bênção para você. Amém, meus irmãos? Então, aguardo vocês na conferência e também nas próximas aulas do terceiro trimestre de 2024.